Essa nova geração, não tô falando geração das meninas sáficas, incluo também as meninas sáficas, mas a geração atual de relacionamentos inventou uma babaquice chamada ghost. Eu não sei pra quê. Qual é a dificuldade de você chegar numa garota e falar: "Eu não quero mais"? Qual é a dificuldade de você falar assim: "Olha, eu achava que era assim, não é desse jeito"? Qual é a dificuldade de você chegar numa garota e falar assim: "Perdi a vontade"? Ou você nem dá uma justificativa, só falar assim: "Não vai rolar". Três palavrinhas simples que demonstram que não tem mais jeito. Porque na hora de você tá lá em cima da garota, paquerando a garota, mandando a mensagem pra garota, aí tu tem interesse. Mas depois que acontecem as coisas, aí tu soma e desaparece como se nada tivesse acontecido. E sim, velho, vamos falar uma coisa sincera. Existe sim a responsabilidade afetiva. E não tô falando responsabilidade afetiva de que você tem que casar com a garota, que você tem que automaticamente ficou com ela, tem que pedir namoro, ou que você tem que dar a satisfação da sua vida, ou porque que você não foi encontrar com ela no dia seguinte, apesar que eu acho que isso era o mínimo. Mas se você não quiser dar satisfação, beleza, velho. Eu acho você uma escrotona. Vou te falar com toda a verdade. Acho sim você uma escrotona de não saber dialogar com as pessoas. Isso não quer dizer dar satisfação. E aí, velho, se você não sabe dialogar com as pessoas, não se relacione. Simples assim. Porque no seu trabalho você vai precisar se relacionar com as pessoas. Com a sua família você vai precisar se relacionar com as pessoas. Na sua escola, faculdade, se você está estudando um cursinho livre que seja, que tem mais de uma pessoa, você vai precisar se relacionar com as pessoas. Se você está ficando com alguém, você vai precisar se relacionar com as pessoas, velho. Simples e direto. Relacionar é você interagir, você falar uma coisa, a pessoa trazer de volta e vocês dialogarem. Isso não significa nenhum compromisso. Isso não significa que você hoje tem que enfiar uma garota dentro da sua casa. Nada disso. Mas você tem que dar o respeito. Você pelo menos tem que falar as suas intenções e deixar claros os seus limites. Assim mesmo como deixar claros os limites para outra pessoa, né? De que você quer como ela te trate. Eu acho, cara, uma babaquice sem tamanho. Eu fiquei com a garota assim. Eu levei um gosto de uma garota. Olha só o que aconteceu. Do nada, ela me seguia, começou a me seguir no Instagram. E aí eu vi, eu achei ela bonitona e tudo mais. Só que eu também. As pessoas começam a me seguir no Instagram, eu nem dou muita trela, sabe? Às vezes eu vejo, acho bonito e falo, ah, tá, mais uma que tá seguindo ele, porque eu não tenho muita expectativa. Daí, ela começou a me seguir, beleza. Parou de seguir. Eu acho que ela queria que seguisse de volta, alguma coisa assim, mas parou de seguir. Aí deu uns 20 dias, ela seguiu de novo. Só que ela começou a seguir de novo e aí ela foi já pra cima, mandando mensagem inbox. Tem interesse em sair com você. Nesse jeito, claro e límpido. E aí eu falei, pensei, ai, eu tô bem carente na minha época também. Só quero dar uns beijos. Então vamos sair. De boa, só quero dar uns beijos mesmo. E aí, velho, foi muito legal. A gente passou, ela tava em Curitiba, ela mora em São Paulo também. Ela tava em Curitiba a trabalho. Então ela ia ficar, tipo, uma semana ela trabalhando pra depois ela voltar. E nesse tempo a gente começou a conversar, óbvio, pela internet, normal, sem nenhuma coisa. Mas tendo os planos, assim, no sentido de, ah, você vem no final de semana, vamos a um tal lugar, minha amiga realmente tem um restaurante. Ah, eu tenho um restaurante da minha amiga. Ah, depois a gente pode ir, sei lá, num barzinho, blá blá blá. Ela voltou pra São Paulo. A gente foi no restaurante da minha amiga. Aí depois do restaurante da minha amiga, ela me convidou pra ir pra casa dela. Fui pra casa dela, dei uns beijinhos dela. Nessa época eu morava em Santos. Então eu vim de Santos pra São Paulo, né? E aí eu voltei no mesmo dia. Na verdade, eu fiquei com ela à tarde na casa dela. Rolou uns pega-pega pra aqui e lá. Não muitas coisas, mas eu voltei pra Santos no mesmo dia à noite, assim. Eu não quis dormir lá. Beleza. Daí na semana seguinte eu ia voltar para São Paulo, porque eu ia participar de uma mesa redonda na Bienal do Livro. E a Bienal do Livro tinha me dado uma. Porque como eu moro em Santos, né? Morava em Santos na época, a Bienal do Livro tinha me dado uma hospedagem, acho que na Barra Funda, que era a Bienal do Livro, ou próxima ali da Barra Funda, não lembro direito onde era a Bienal. Eu sei que era do outro lado da cidade, né? Porque ela tava morando em Pinheiros e eu é, ia ficar lá. E aí eu falei pra ela, falei assim, ó, durante a semana eu falei, né? Ah, eu vou pra São Paulo de novo, esse final de semana, porque eu vou na Bienal, blá blá blá.
Aí ela falou assim, ai, vem pra cá de novo. Então a gente saiu de novo. Aí a gente marcou de a gente sair, ir num restaurante ali em Pinheiro, jantar e tudo mais. E no final a gente não fez nada disso, a gente tomou uns drinks só em um outro restaurante. Eu vim de Santos pra cá, né? E aí ela falou assim, ai, não dorme no hotel, porque eu ia tomar um drink com ela e eu ia pro hotel, né? Ficar, porque depois no dia seguinte eu ia pra minha mesa. Dorme lá em casa comigo. E aí eu tava já meio alteradinho um pouquinho, assim, eu não bebo muito, bebo muito com água, mas às vezes eu deixo rolar. Mas aí eu tava já com umas 2 cervejas na cabeça, e aí eu fui pra casa dela, dormi com ela na casa dela, e no dia seguinte eu fui pra minha mesa redonda. Gente, acabou a minha mesa redonda, eu falei pra ela que eu tinha acabado a minha mesa e tava descendo de volta pra Santos. Essa menina começou do nada a me dar um ghost, assim, do nada. Parou de falar comigo, assim. Isso porque a gente tinha passado uma noite maravilhosa. A gente tinha acordado, tomado, feito café. Ela fez um chá verde, não, um suco verde. E eu fiz ali uns ovos mexidos, tudo mais. A gente passou a manhã conversando, de boinha, tranquilo, assim. Ah, nessa época também a gente acordou porque ela também tinha um evento pra ir no dia seguinte. Era um domingo a minha mesa. E ela tinha um evento pra ir também. Ela tá fazendo um curso, qualquer coisa assim. Então ela ia pra esse curso também. Então por isso a gente acordou super cedo. E aí a gente fez essas coisas pra gente comer juntas. E eu peguei um táxi, fui pra minha Bienal e ela foi pro outro rolê dela. E ela saiu mais cedo do que eu desse evento, porque eu sabia já pelo horário que ela ia sair mais cedo. Que ela tinha me falado. E eu só mandei a mensagem, meio de falando assim: ah, beleza, ó, acabei aqui, tô descendo pra Santos, então foi ótimo, né? Obrigada pelo final de semana e tudo mais, uma coisa assim. Gente, essa menina parou de me conversar comigo do nada, nada. Eu não fiz absolutamente nada, nada. E eu ainda tentei, assim, não, conversar com ela mais algumas vezes, tudo mais, assim, eu cheguei em casa no dia seguinte, né, em Santos, foi super tranquilo, porque Santos, São Paulo é pertinho, assim, 1 horinha e tudo mais, não tinha trânsito no domingo, era, sei lá, 2, 3 horas da tarde depois da minha mesa, e aí ela desapareceu, assim, não fiquei também enchendo muito saco, não sei o que aconteceu, não sei se ela gostou, não sei se ela voltou com a ex, não sei que aconteceu. Só sei que ela não me deu uma trela. E aí eu fico me perguntando, pra que, velho? Pra que? A gente teve 2 encontros. Não, a gente teve 3 encontros, eu tô mentindo. Antes de eu vir pra São Paulo esses dias, quando ela chegou de Curitiba, ela não conseguiu esperar o final de semana pra eu me encontrar. Ela chegou, sei lá, na segunda-feira. Aí do nada ela falou assim: eu vou descer pra Santos, te encontro quarta-feira aí. E aí a gente passou uma quarta-feira maravilhosa, super gostosinha em Santos. Ela não dormiu em casa, ela ficou lá, a gente alugou um Airbnb, ficamos no Airbnb super juntinhas assim, conversamos, a gente se pegou e tudo mais. E aí no final do dia ela voltou pra Santos, eu fui pra minha casa, o Airbnb eu devolvi, era uma diária e tudo mais. E aí no sábado eu subi pra São Paulo, né? Teve esse encontro nesse restaurante bar. E depois, na semana seguinte, foi. Então a gente teve 3 encontros ainda na Bienal. Então, assim, se tivesse acontecido alguma coisa bem esdrúxula, assim, a gente não teria tido 3 encontros, né? E também ela tinha já uma certa intimidade por ter 3 encontros para falar as coisas, caso tenha ficado alguma coisa desconexa entre a gente. E aí, velho, eu achei, assim, de uma babaquice, assim, a babaquice. Porque era uma pessoa super legal, ela é uma pessoa super legal, super inteligente. Ela é até um pouco, entre aspas, conhecidinha aí nas redes sociais, assim, na área dela. E, enfim, eu não entendi ainda. E assim, ela é super sapatão, sempre ficou com meninas, casou com meninas, né? Quando eu fiquei com ela, ela tinha separado fazia uns 6 meses de uma garota, sabe? Tinha um casamento com outra garota de uns 3 anos. Depois teve um casamento. Antes da garota, teve um casamento com um cara de uns 4 anos. Então ela é uma bipan, assim. Não sei direito como ela se define. Também não fico perguntando a definição dos outros, nem dizendo pro que os outros devem ser ou não, porque não é coisa minha. Mas, velho, pra quê? Pra quê, assim, sabe? A gente podia super ser. Eram umas pessoas super legais, a gente podia super ser amigas. Se ela falasse, ai, eu não quero mais. Mas aí também, umas coisas que eu fiquei aprendendo na terapia é que a gente não tem culpa do que os outros pensam, do que os outros acham e do que os outros agem.
a gente só tem responsabilidade sobre os nossos próprios atos. E aí é esse intuito desse vídeo, assim. Não seja essa pessoa babaca, sabe? Seja adulto o suficiente. A gente já pode conversar com as pessoas pra dizer que a gente não quer, que a gente não gostou de alguma coisa, que não foi legal pra gente dessa forma, que não tá bom assim. A gente já tem essa bagagem, assim, sabe? Pelo menos se você se relaciona com uma mulher madura, e eu não falando madura de idade, não. Falando madura de cabeça, assim. Ela vai te entender quando você diz não, quando você diz que não foi gostoso, quando você diz que não gostou e quando você diz que não vai ter de novo, sabe? A gente precisa começar a entender os não da vida, mesmo que você não queira, sabe? Nem tudo que vai acontecer na nossa vida é do jeito que a gente quer. O universo, sei lá, Deus, como você queira acreditar, ele não tá sempre ao nosso favor fazendo as coisas do nosso jeitinho, entendeu? Porque tem o desejo do outro. E aí eu acho que o legal do relacionamento sapatão é justamente isso. A gente conseguir equilibrar os dois universos entre uma coisa que você deseja fazer, sabe? E o que a pessoa deseja fazer. Sem a gente ser uma escrotona e agir como macho hétero escroto, dando gosto nas pessoas, sabe? Saindo com outras pessoas, na frente de outras pessoas, como se não fosse magoar quem você tava ficando. Não que isso, nossa, meu Deus, mas velho, pra quê? Assim, sabe? Pra quê que você vai magoar as pessoas? Sendo que você não precisa disso. Ah, mas eu quero fazer isso. Sabe? Parece muita imaturidade, velho. Parece muito assim. Querer aparecer a custo de nada. Eu sei que às vezes as pessoas têm níveis de maturidade diferentes, que as pessoas estão em estágios de vida diferentes, que às vezes as pessoas estão magoadas com outras coisas e acabam descontando em outras pessoas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no final do dia, a gente deixa o que a gente sente no outro, sabe? O que a gente faz os outros sentir, o que a gente sente com o outro. É isso que no final fica das histórias, sabe? As histórias ruins, elas vão ficar talvez mais relembrantes, digamos assim, na nossa cabeça, do que as histórias boas. E eu não acho legal isso, porque se a gente tem a oportunidade de a gente fazer coisas legais com as pessoas, por que a gente tá deixando marcas ruins? E marcas que simplesmente a gente consegue resolver no diálogo, sabe? Eu tive um outro ghost, assim, aproveitando o final do ano, esse já faz um tempo, assim, que foi pior a um rolê de que a menina me deixou é, do nada. A gente já ficava um tempinho, assim, uns 3 meses, ficando isso constantemente. Ela disse que ela dormiu, que ela trabalhou como no hospital. Não vou nem dar o cargo dela aqui, porque ela me segue ainda, não sei se segue aqui. Mas, enfim, eu tinha comprado ingressos para um Réveillon aqui num hotel, que é o Hotel Cambridge, que tinha uma festa no Hotel Cambridge com tudo incluso. E comprei pra mim e pra ela. E ela sabia disso, entendeu? Eu fiquei a semana inteira falando sobre isso e tudo mais. Tudo bem que a gente não tava no melhor momento do nosso relacionamento, né? Porque a gente nem namorava. Mas a gente só tava ficando assim. Só que a gente ficava com uma frequência, como eu disse, né? E eu falei pra ela do evento, falei que tinha comprado. E naquela época foi muito caro. Eu paguei, sei lá, uns 700 conto cada uma, com tudo incluso. Open bar. Isso era o quê? 2019. Faz um tempinho, faz 7 anos isso. E ela disse que dormiu. E ainda trouxa no dia seguinte, eu ainda acordei no dia seguinte, ela me chamou pra ir no cinema com ela. Eu fui, almocei com ela, fui no cinema. Igual uma trouxona, sabe? Mesmo assim que você tivesse cansada no dia seguinte, que você não quisesse, sei lá, ir no evento, sabe? Você sabe que pra outra pessoa ela gastou uma nota, sabe? E que você podia falar pra essa pessoa assim, olha, velho, eu trabalhei o dia inteiro, tô muito cansada, eu vou dormir, não sei se eu consigo acordar, sinto muito, sabe? Porque eu podia até ter vendido o ingresso, mas não, fiquei igual uma trouxa, esperando ela me responder, que ela não me respondia, desapareceu. E não sei se ela realmente, eu tenho minhas dúvidas até hoje, se ela realmente dormiu. Mas aí também eu não quero questionar muito os outros, porque eu gosto de acreditar nas pessoas, sabe? Apesar de ter as minhas desconfianças. Mas eu não precisava fazer isso. Principalmente ela sabendo que as coisas eram importantes pra mim, que eu tinha pago isso, sabe? E aí, essa pessoa, eu já nem não considero nem assim um ghost, assim, eu já considero um nível de fidaputice, assim, muito grande. Por mais que ela
tenha vindo a dormir por causa do trabalho, sabe? Porque durante a semana eu falava pra ela o quanto ela era importante pra ela, e aí eu fui uma outra idiota e trouxa de eu não ter sacado que ela não tava tão me respondendo tanto quando eu tava empolgada. Talvez porque eu tinha pago, né? Só por isso, só porque eu tinha pago que eu queria muito ir com ela, né? Então, a gente acaba esquecendo das coisas, esquecendo de olhar para os sinais e fazendo muita merda sem a gente pensar que aquelas pessoas realmente, será que elas merecem realmente a nossa atenção? E se ela realmente merece o quanto a gente tá se dedicando, entre aspas, a ela, sabe? E eu acho que isso é muito importante a gente também começar a entender, sabe? A gente ser recíproco na mesma intensidade que as pessoas são recíprocas. Se a pessoa te deu ghost, esquece essa pessoa. Igual eu esqueci a menina de Santos. Esquece, velho. Porque ela demonstrou que ela não quer. Ela já fechou a porta de que não quer contato com você. E aí, por que você vai ficar insistindo, 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 insistindo em uma pessoa que não quer falar com você, não quer sair com você, não quer nem justificar, não quer nem ser educada para justificar que ela não vai mais sair com você? Pra quê? Sim, então, velho, em 2026, ou sei lá, quando você estiver vendo esse vídeo, que pode ser bem mais no futuro, invista em você. Invista em pessoas que minimamente estão sendo recíprocas, que você consegue dialogar educadamente, mesmo que seja para falar não, e que você consegue realmente ter uma coisa chamada educação, sabe? Ser educada com a pessoa e a menina ser educada com você.